Eu demorei um tempo até eu entender que aproveitar o meu tempo era a melhor coisa que eu poderia fazer pro meu eu futuro. Que o meu eu futuro ia agradecer pelas coisas que eu fazia no meu presente. Eu demorei um tempo a entender que eu era completamente responsável pelas coisas da minha vida e que todas as coisas que eu plantasse, eu iria colher lá na frente, de uma forma ou de outra. E foi no momento que eu entendi tudo isso que tudo começou a mudar. Muitas pessoas se veem como improdutivas e procrastinadoras. Elas simplesmente não conseguem gerenciar o tempo delas e se programar para as atividades que elas precisam fazer. E o pior, muitas dessas pessoas acabam desperdiçando o tempo delas em atividades inúteis que não levam elas a lugar nenhum. Eu acredito que se você for uma pessoa procrastinadora, é possível sim se tornar uma pessoa produtiva. É possível mudar. É possível mudar essa chave. A razão pela qual eu acredito nisso é porque eu mudei. E se eu mudei, por que você não poderia mudar? Eu juro, gente, eu era pessoa procrastinadora. Eu deixava as coisas pra última hora. Eu definitivamente já fui extremamente procrastinadora na minha vida. Eu sempre me virei fazendo o mínimo necessário, sabe? O mínimo necessário pra tudo, eu acho. Porque eu não me encontrava motivada pra fazer nada especificamente. E quando eu precisei aprender a me motivar para trabalhar, quando eu comecei a ter meu próprio negócio, foi aí que as coisas começaram a mudar. Então essas dicas que eu vou te passar hoje foi as dicas que me ajudaram a passar de uma procrastinadora para uma pessoa extremamente dedicada, produtiva e compenetrada no próprio trabalho. E se você gosta desse tipo de vídeo, já clique em gostei, se inscreva no canal. Aliás, muito prazer, né? Nem me apresentei, meu nome é Helena Racha, eu sou atriz e em breve psicóloga. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e eu já tenha me formado, inclusive, porque falta muito pouco agora. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Sem mais delongas, vamos para algumas dicas que vão fazer você desbloquear a pessoa produtiva que existe dentro de você. Porque eu acredito nisso, eu acredito que todo mundo é produtivo por dentro, só que algumas pessoas ainda não aprenderam a desbloquear essa parte delas. Aliás, a primeira dica que eu vou te passar é você mudar a sua definição a respeito do que você acredita ser disciplina. Eu era uma pessoa que eu achava que a vida disciplinada, a vida organizada era chata demais. Eu tinha uma associação muito ruim mesmo com a palavra disciplina. Eu achava que disciplina era sinônimo de tédio, de chatice, de querer as coisas, sei lá, encaixotadas de uma forma meio sem graça. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu tinha uma ideia a respeito de disciplina como se fosse uma coisa desinteressante. E muitos de nós nutrimos essa crença de achar que a disciplina é uma coisa ruim, que nos mantém presos, que a rotina é uma coisa maçante. Todas essas definições não te ajudam a ser uma pessoa produtiva e muito menos a deixar de procrastinar. Se você quer deixar de ser uma pessoa procrastinadora, se você quer começar a ser uma pessoa mais produtiva, você precisa aprender a arte da disciplina. Você precisa aprender a gerenciar o seu tempo, a se organizar e a ver isso como algo positivo na sua vida. Então a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua convicção, a sua crença a respeito do que você acha que disciplina é. Disciplina é uma coisa que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos, não é uma coisa que é tediosa, ruim, maçante. Não, bem pelo contrário, disciplina é a sua melhor amiga. A constância é a sua melhor amiga. Por mais que você ache tedioso, por mais que você ache chato, comece a mudar a sua visão a respeito disso. Comece a pensar em todas as coisas que a disciplina pode te proporcionar. Isso vale para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que você mantenha constância, disciplina, que você esteja fazendo essa coisa de maneira correta, vai te levar longe. Vai te levar a ter resultados. Não adianta você contar apenas com a sorte ou contar apenas com a sua boa vontade de querer fazer as coisas. Você precisa ter disciplina. Tá, e como é que você faz para se tornar uma pessoa disciplinada? Primeiro, você tem que aprender a confiar na sua própria palavra. Então, você nunca vai se tornar uma pessoa disciplinada se você for aquela pessoa que fala que vai fazer coisas e acaba não fazendo no final. É como se você tivesse um melhor amigo e esse seu amigo sempre te mentisse. Ele fala que vai fazer as coisas, ele fala que vai em tal lugar com você, mas no final das contas ele nunca aparece. Você aos poucos vai deixar de confiar naquela pessoa, né? Então para você se tornar disciplinado, você tem que provar para si mesmo que você é digno da confiança que você tá depositando em você. Que você é capaz de realizar as atividades que você disse que iria fazer. E gente, todos os hábitos que a gente decide implementar na nossa vida, tudo isso leva um tempo até a gente se tornar bom naquilo, até você adquirir disciplina, até você adquirir constância. Não é uma coisa que é da noite pro dia. Porém, eu tenho certeza que você consegue se lembrar de momentos em que você conseguiu fazer algo, conseguiu ter confiança suficiente em si mesmo para realizar algo. Anote esses momentos, pense em quais momentos você já foi disciplinada na sua vida. Quando que isso aconteceu? Por que você estava tão motivada a ser uma pessoa disciplinada? Tente entender por que você não consegue se enxergar como uma pessoa produtiva,
Ou por que você se enxerga como uma pessoa procrastinadora? Pare de usar o adjetivo procrastinadora, procrastinador, ou improdutivo, improdutiva, para descrever a sua identidade. Eu costumava fazer muito isso. Eu descrevia ser procrastinadora como sendo parte da minha identidade, eu me identificava com aquilo. E acabava que as pessoas à minha volta também reforçavam isso de várias formas diferentes. Então minha mãe ou pessoas próximas da família, inclusive, chegavam a brincar com isso. E às vezes não é por mal, nunca foi por mal, entende, gente? Mas isso acaba ficando na nossa mente. Quanto mais a gente diz pra si mesmo que a gente é uma determinada coisa, mais a gente tem tendência de acreditar naquilo. Então você tem que entender se as coisas que você tá dizendo a respeito de si mesmo pra você, do que você é, da sua identidade, se isso está te ajudando ou te tornando uma pessoa pior na sua escala de valores, né? Então, eu comecei a perceber que me enxergar como uma pessoa procrastinadora e improdutiva, primeiro, não era necessariamente verdade, porque eu poderia ser improdutiva, procrastinadora em alguns momentos, mas isso não significava que eu era aquilo. E segundo, que aquela definição não me ajudava em nada. Me enxergar como uma pessoa procrastinadora e improdutiva não me ajudava a mudar essa característica, a tentar ser de outra forma. Então comece a investigar se você não atrela isso como sendo parte da sua identidade. E se você identificar que você atrela sim isso como parte da sua identidade, como sendo uma pessoa improdutiva ou procrastinadora, tente entender qual é o benefício de fazer isso. Por que que você talvez faz isso de alguma forma? Você sempre se viu dessa forma, nunca se questionou a respeito? Ou talvez você ache engraçado se chamar de procrastinador ou procrastinadora? Ou talvez isso seja até um mecanismo de defesa para que você não tenha que lidar com as suas questões, lidar com a responsabilidade de ser um adulto. Todo comportamento ou toda crença que a gente nutre a respeito do mundo ou de nós mesmos nos serve de alguma forma, está ali por um propósito, mesmo que ele não esteja claro para você. Então identifique que tipo de propósito essa crença que você está nutrindo a respeito de si mesmo, essa visão, está te servindo. Por que que você se enxerga dessa forma? Então, uma coisa que me ajudou muito foi eu parar de dizer pra mim mesma que eu era uma pessoa procrastinadora e improdutiva. Foi parar de associar isso como sendo parte da minha identidade. Foi começar a enxergar que eu não era essa pessoa. Não, peraí, eu consigo realizar as coisas que eu tenho pra fazer. Não, peraí, eu sou sim organizada. Olha só como eu me organizei com essas coisas que eu queria fazer. Então comece a pensar em motivos na sua mente, em situações em que você não foi desorganizado ou desorganizada, que você não foi improdutiva. Geralmente essas situações estão associadas a coisas que a gente realmente gosta de fazer. Então, quando a gente gosta de fazer uma atividade, a gente não é procrastinador, a gente não é improdutiva, a gente realmente faz aquela atividade até o final. Então, pare de atrelar ser procrastinador ou procrastinador ou improdutivo, improdutiva como sendo parte de quem você é. Desassocie isso. A sua realidade é manifestada na forma como você pensa, nas crenças que você nutre. Inclusive, eu tenho um curso sobre reprogramação mental. Então, se você quiser ajuda nisso, para você conseguir identificar suas crenças sabotadoras e mudar elas, para você conseguir enxergar a realidade de uma forma diferente, adquira um curso, eu vou deixar ele na descrição para você olhar depois, tá bom? Se você tem ainda dificuldade de se enxergar como uma pessoa que não é procrastinadora, uma pessoa que é produtiva, tente se perguntar quem que você deveria ser a fim de conquistar aquela identidade. Quem é essa sua versão que é produtiva? Que não é procrastinadora? Como ela é? Como ela age? Como ela pensa? Tente idealizar isso na sua mente. Uma versão de você que não é uma pessoa procrastinadora, uma pessoa improdutiva, que é uma pessoa que, ao contrário, é organizada, que entrega as coisas no tempo certo, que é uma pessoa que consegue fazer as coisas que ela disse que iria fazer, uma pessoa disciplinada. Tente estipular essa versão na sua mente. E torne isso o mais real possível, o mais palpável possível. Tenta pensar como aquela pessoa pensa. O que essa pessoa tem de diferente de você? Por que ela pensa diferente? Quais são as atividades que ela realiza no dia que são diferentes das suas atividades? Fica muito mais fácil para o seu cérebro conceber que você pode se tornar uma pessoa produtiva quando você idealiza uma versão sua que não é improdutiva, que não é procrastinadora na sua mente. Agora o próximo passo é você introjetar isso como sendo o seu padrão, como sendo a sua crença. E para isso eu acho que o curso pode realmente te ajudar. Se você quiser conferir, olha lá, porque você tem o potencial de reprogramar suas crenças e seus pensamentos para se tornar aquela versão idealizada na sua mente. Mas, de qualquer forma, pelo menos agora você já sabe o caminho, é você conseguir estipular uma versão idealizada de você na sua mente e agir de acordo com aquela versão. Cerque-se de pessoas que sejam parecidas com o estilo de vida que você quer levar,
com o estilo de pessoa que você quer ser. Escute pessoas, podcasts, livros, estude a história de pessoas que são produtivas, que não são procrastinadoras, que fazem acontecer. Tente entender por que elas pensam da forma que elas pensam, quais crenças elas têm a respeito da capacidade delas, do que elas podem ou não fazer. Tente introjetar isso como sendo parte de você também. Outro ponto muito importante que vai te ajudar muito a deixar de ser uma pessoa improdutiva e procrastinadora é você começar a estabelecer metas de vida e um cronograma que te ajude a alcançar essas metas. Isso também é algo que a gente discute com muita profundidade no curso. Lá eu te ensino a como estabelecer metas e como alcançá-las para a sua vida e construir o futuro que você deseja, mas de qualquer forma, é muito importante que você treine a organização, que você tenha um cronograma. Pode ser um cronograma manual, então, sei lá, eu tinha uma época que eu fazia um cronograma assim, e eu colava na minha mesa, e era um cartaz mesmo, como eu não conseguia me organizar com agendas, porque eram muito pequenininhas as letras, e eu não conseguia me organizar com aquilo, eu comprei uma cartolina gigante, é cartolina que se chama, né? Um papelzão, e aí eu comecei a dividir em dias, assim, pra conseguir ficar bem visual, assim. E ali eu consegui colocar as atividades que eu tinha que fazer durante o mês. Você pode se organizar também no Google Agendas, ou tem outros aplicativos que te ajudam a fazer isso. Alguns são pagos, outros não. Você também pode se organizar no seu próprio bloco de notas. Eu costumo fazer isso também no meu celular, porque como eu não tenho muito tempo, eu coloco ali as atividades que eu preciso fazer no dia. Então é muito importante que você tenha algum método de organização diário que te ajude a fazer as atividades, te lembrar das atividades que você tem que fazer. Uma coisa que ajuda muito também é você programar o seu dia na noite anterior. Então, antes de começar o dia, você já sabe tudo que você tem que fazer. Já tá tudo anotadinho ali, entendeu? Fica muito mais fácil. Porque aí você não tem que parar pra pensar, o que eu tenho que fazer agora? Não, você já sabe, já tá no seu calendário. Então, isso facilita muito. E assim, a questão do método de organização é uma coisa muito pessoal. Então, o que funciona pra mim é a questão das notas, eu não tenho nenhum tipo desses outros aplicativos. E também essa questão do calendário maior que eu coloco na minha mesa. Mas talvez você tenha um outro método que funciona melhor pra você. Então, isso é uma coisa que você tem que ir testando e vendo qual você se adapta melhor. Isso aos poucos você vai descobrindo. Mas é muito importante, gente, tenha uma agenda, porque isso facilita demais a sua vida. A minha mãe costumava falar isso, eu detesto falar que ela estava completamente certa, mas... Eu costumava odiar agendas, gente. Eu tinha raiva disso. Assim como eu pensava que ter disciplina era uma coisa chata e sem graça, eu achava que agendas também eram chatas e sem graças. Mas na realidade elas nos ajudam. A organização otimiza o seu tempo e faz você parar de perder tempo com tarefas inúteis ou atividades que não vão te levar pra frente. E também faz você perder tempo de ter que pensar na próxima atividade que você tem que fazer. Se você já tem tudo organizadinho ali, fica muito mais fácil. O seu dia acaba sendo organizado, as suas metas cumpridas. Então acho que esse é um dos principais pontos aqui também. É claro que você tem que ter uma paciência até conseguir estabelecer uma rotina que funcione pra você, e ter disciplina também envolve em você saber o seu limite, então não vamos entrar em burnout. Faça as coisas na medida em que você pode fazê-las, não tente passar dos seus limites. Aí você, sei lá, colocou 1000 atividades no dia e você não consegue fazer as 1000 e você fica desesperado. Não tem que ser assim, faça uma coisa por vez, faça com calma, faça aos poucos, até você pegar o ritmo, entende? Não coloque 1 milhão de atividades no seu dia se você sabe que no final você não vai poder cumprir. Outro ponto muito interessante pra gente entender como a gente pode parar de se tornar procrastinador, improdutivo, etc., é você entender qual é a resistência por trás da sua procrastinação. Então isso é muito comum de acontecer. Normalmente você não realiza uma atividade porque existe uma resistência inconsciente ou consciente que você tem em relação a essa atividade. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem que reunir as suas fotos de formatura, mas você tá protelando isso, você tá procrastinando e você sabe que tá chegando a formatura e que você vai ter que fazer aquilo. Talvez você inconscientemente não queira se formar ainda, e aí você tá protelando buscar as fotos da formatura porque você não queria se formar agora. Sei lá, tô inventando uma história aqui, mas poderia ser qualquer outra coisa. Talvez a resistência seja uma coisa mais óbvia. Então, por exemplo, você não quer começar uma dieta porque você não quer passar fome. Você quer comer o seu docinho, você ainda não tá pronto ou pronta, disposta a abrir mão disso. E tudo bem, a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual é a sua resistência, o que tá te impedindo de agir agora. O que tem por trás dessa procrastinação? Encontrando esse algo vai ficar muito mais fácil de você resolver isso e conseguir tirar essa resistência que tá te impedindo de agir. Uma outra coisa que você pode fazer é pensar nos benefícios a longo prazo de você realizar essa atividade versus os não benefícios. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da dieta, né, que é algo fácil e simples de entender.
Então, a dieta. Quais são os benefícios que eu vou ter ao fazer dieta? Isso são coisas óbvias, né? Eu vou emagrecer, eu vou me sentir bem, eu vou vestir aquele jeans que eu nunca consegui vestir porque eu não entrava. Os meus amigos vão me elogiar. Sei lá, pense em todas as coisas boas, os benefícios de seguir com aquela meta. Ao lado, você vai pensar em todas as coisas ruins que você vai ter que passar para atingir aquela meta. Então, eu vou ter que passar vontade de comer doce, eu vou ter que deixar de talvez ir em jantares que eu gostaria de ir com os meus amigos porque eu não vou conseguir resistir à tentação. Anote todas essas coisas e compare. Perceba que muitas vezes, a maior parte das vezes, os benefícios de atingir aquela meta são muito maiores do que as coisas negativas que você vai ter que enfrentar para conseguir conquistar aquilo. A questão toda de realizar metas, de atingir objetivos, de deixar de ser uma pessoa procrastinadora, é que os benefícios que você vai ter de alcançar aquela meta e conseguir realizar aquela atividade vão ser muito maiores do que as resistências que você está encontrando no caminho que te impedem de alcançar esse objetivo. Então talvez você tenha que passar um pouco de fome, talvez você tenha que sentar na cadeira para fazer o seu TCC e ninguém vai fazer isso por você e talvez você esteja protelando isso, mas e a sensação de alívio de saber que você terminou o seu TCC? E a sensação de alívio de saber que você conseguiu concluir a sua meta e emagrecer 4 quilos? Isso tudo não tem preço. Ou talvez tenha para você, talvez o seu problema seja que você esteja procrastinando porque justamente você não vê um benefício tão grande em atingir aquela meta. Então, nesse caso, você tem que ser sincero com você e perceber o quanto você realmente quer aquilo que você diz querer. Sabe, o Lacan tem uma frase a respeito disso, né? Ele fala, o quanto você deseja aquilo que você quer, ou quanto você quer aquilo que você deseja. É uma frase assim. Então, perceba se você realmente quer aquilo que você diz querer. Às vezes a gente não tem escolha. Às vezes você precisa fazer aquilo porque você precisa fazer aquilo. E nesse caso, você precisa, de alguma forma, encontrar motivos que te estimulem a agir em direção àquela meta. E assim, gente, a gente tem que ser capaz de tolerar a frustração do processo. Isso é uma coisa que eu vejo cada vez mais as pessoas terem dificuldade de conseguir fazer. Então, a nossa geração, como dizem, né, no mercado de trabalho, é uma geração meio soft, assim, meio que não aguenta o tranco, sabe? A geração Z. Eu sou da geração Z, sou da raspa do tacho da geração Z, mas sou. E existe muitas pessoas falando, né, a respeito de estudos e tal, que a nossa geração, apesar de ter um ponto muito positivo, então a gente conseguir sentir as coisas com mais intensidade, a gente conseguir estipular limites saudáveis pra gente, tudo isso é positivo. Porém, existem certas coisas na vida, existem certos desconfortos que a gente vai ter que aprender a tolerar se a gente quer alcançar aquele determinado estilo de vida, aquela determinada meta, aquela determinada coisa que você quer. Então, se você não tolerar passar por esse desconforto, você não vai chegar lá. Eu lembro que teve uma vez a minha terapeuta, eu tinha muito problema com procrastinação, né, gente, com ser uma pessoa perfeccionista, eu já falei isso aqui, inclusive eu tenho um vídeo falando a respeito de como eu curei o meu perfeccionismo, você pode assistir depois aqui, mas enfim, voltando. E uma vez a minha terapeuta, eu cheguei na sala dela e ela fez uma escadinha, assim, né, e eu não entendi o porquê que ela tinha feito uma escada e eu perguntei, tá, por que tem uma escada desenhada ali no seu quadro? E ela falou, essa aqui é você, e esse aqui é o objetivo final que você quer alcançar. Para você alcançar esse objetivo final, você percebe que você vai ter que subir cada degrau. Cada degrau representa uma etapa de coisas que você vai ter que alcançar para conseguir atingir aquele objetivo final. O problema é que eu só idealizava o final e eu não conseguia pensar no processo todo, em toda a escada que eu ia ter que subir e percorrer para atingir aquele resultado final. Então perceba, isso eu falei no vídeo de perfeccionismo que eu fiz, mas enfim, perceba que você vai ter que na vida, para alcançar coisas grandiosas ou sei lá o que você quer alcançar, você vai ter que aprender a tolerar o desconforto, você vai ter que aprender a subir essa escada. Entende? Não tem como fugir desse processo. Por mais que você queira, alguma coisa vai ficar capenga se você resolver sair dessa estrada. Então, entenda. Aprender a tolerar o desconforto é necessário, não tem como fugir disso, e se você precisa fazer uma atividade que você precisa fazer ela, não adianta. Eu não estou me sentindo bem, não sei o quê. Ninguém se importa com a sua desculpa, tem coisas que você vai precisar fazer e é pra você fazer, é pro seu eu futuro te agradecer. Como eu já falei, imagine o benefício de ter realizado a atividade, de ter alcançado aquela meta, de ter conquistado aquele lugar. Às vezes é a falta de imaginação que a gente tem que nos impede de ter a motivação necessária que nos estimule a agir. E às vezes, como eu falei também, é uma questão de não conseguir tolerar o desconforto. Se você também ficar só preso na imaginação, você não vai conseguir entender que
que a coisa grandiosa que você quer, ela pode ser dividida em pequenas tarefas e que ela deve ser dividida em pequenas tarefas. Cada vez que você alcança um pouquinho, você tá avançando nessa escada da vida. Então aprenda a tolerar o desconforto. Aprenda a visualizar os benefícios de chegar até lá, mas não perca de vista que tudo é construído no momento presente, passinho por passinho. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, curta, compartilha, mande esse vídeo para um amigo, comente que outros vídeos você gostaria de ver por aqui. Eu espero que você realmente tenha gostado. É isso, me siga no canal e nas outras redes sociais também, se você quiser. E é isso, um beijo. Amo vocês.